como é importante você ter governo nos ambientes. Falamos do governo nos céus, hoje o governo no Éden. Olha só, porque Deus criou um Éden? Ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tenha domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, animais domésticos, sobre toda a terra, répteis que rasteiram sobre a terra. Deus colocou o homem por último e mandou ele dominar primeiro. O contrário do que as empresas pensam, né? Quem chega por último é o estagiário, né? Mas Deus colocou o homem por último e disse: vocês estão mais tempo aí? Ele é que vai dominar. Ou seja, começa a quebrar essa história de que o governo está na tradição. O governo está na tradição. O Éden é a marca de um sistema dinâmico, mostrando que o governo está na renovação. O último é o que governa. Que coisa impressionante que Deus quer trazer a você a visão de que não é o primeiro que governa. Não é que Ele criou os animais, eles vão governar. Deus colocou por último o homem e colocou o homem com a marca do governo. A imagem e a semelhança. A imagem significa uma composição de partes. Por isso, o governo, ele não é único, ele não é feudal, também ele não é teocrático, também ele não é absoluto. O governo é do corpo. A imagem significa há uma composição. E a semelhança significa existe uma voz. Por isso, o governo tem que ser feito na composição de todos, com uma única voz. O seu corpo tem várias partes. Você tem quantas bocas, né? Você pode dizer que tem duas, né? Tem a boca do estômago, certo? Só que ela não fala, ela só ronca, né? A boca que fala é a do seu rosto. Então, Deus colocou uma boca só. O corpo tem apenas uma boca. Mas existem muitas vozes nesse mundo. Como é que eu posso conciliar tantas vozes como uma só boca? Porque esta voz, ela vai ser a voz da semelhança. Então, quando você tem um coral, você tem cada um no seu timbre, mas todos estão num uníssono, cantando uma música afinada. Deus quer que a nossa voz seja dessa maneira, cada um no seu timbre, mas todos estão numa mesma direção. Por isso, Deus colocou uma tarefa muito importante para o homem, e a tarefa que Ele colocou, o homem estava no jardim para cultivar e para guardar. Olha só que a marca da guarda sempre esteve voltada à questão do governo. Lá falamos do querubim, que ele foi ungido para guardar. O querubim lá nos céus, ele guardava. E o homem, aqui no Éden, ele também tem que guardar. Porque a marca do governo é uma marca de eu recebi. E agora eu não vou ser roubado, e agora eu vou preservar, e agora o Senhor vai colocar na minha vida uma marca de poder, porque Deus deseja que você entenda que a sua grande função é guardar. Mas o que tinha no jardim? No jardim tinham, obviamente, todos os vegetais, as flores e os frutos e as árvores. Isso você teria que cultivar. E o que é esse cultivar? Não havia chuva, não havia fertilizantes. O cultivar é você desejar que aquela vida permaneça. Ou seja, você está guardando de um ataque e promovendo a vida. Deus quer promover a vida. Infelizmente, nós vemos os lugares onde as pessoas querem promover a morte, onde não têm consciência do que receberam, por isso não estão guardando nada. Mas se você quer entender o governo de Deus nessa terra, que começou no Éden, você vai entender o que é guardar e o que é cultivar, porque é isso que Ele deseja de cada um de nós. Você tem consciência do que você recebeu? Então guarde. Você viu a vida que está ao seu redor? Então cultive. Porque quando você não guarda, você é roubado. Quando você não cultiva, a morte se estabelece. E roubo e morte é a marca do quê? É a marca do governo de Satanás. O que existe nesse mundo hoje? Roubo e morte. Me diz que governo que não mata,
Ele tem que matar o inimigo. Que governo que não há roubo? Entre os habitantes do governo é um roubo, roubo dos impostos, roubo dos dinheiros, roubo. O roubo e a morte é a marca dos governos. Mas Deus colocou o homem para guardar e para cultivar. E deu ao homem também uma tarefa que os anjos tinham, a tarefa de dominar sobre a retenção. Ele falou assim, que quando o homem recebe da imagem e da semelhança, a imagem é refletida, a semelhança é manifesta. O que significa a retenção? Lúcifer foi o primeiro que inventou, eu vou reter a glória. Agora, se a glória foi feita para ser refletida, quando você retém aquilo que não é para ser retido, você cria uma deformação. Então, a consciência do que eu vou guardar um princípio. A consciência do que eu vou cultivar uma vida existente. Então, a vida, ela existe para servir. E você recebe do Senhor glória e capacitação para continuar servindo. Então a marca do servir é uma marca de uma constância do que Deus está fazendo na sua vida. Olha o que ele fala em Romanos 1, que os homens mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem. Olha de novo aí, imagem em semelhança na questão inversa. Semelhança da imagem de homem corruptível. O que era semelhança era a voz. O que é imagem é a combinação. O que existe quando o inimigo quer frustrar o governo de Deus nessa terra? Ele tira a voz e ele mata a composição. Então o que existe hoje? Uma única voz, um único homem. Isso é a figura do anticristo. Porque vai existir a pluralidade de vozes, ela foi eliminada, foi banida. E as várias partes, não, é apenas essa parte. Nós somos o todo. Isso que as denominações estão pensando. As instituições dizem, nós somos parte do corpo, mas eles se julgam o corpo. E por isso eles matam as outras partes. E por isso eles terminam e banem as outras vozes. Então eles estão na mão de Romanos 1. Deus incorruptível, semelhança da imagem, frustrando a composição e a voz, se tornando corruptíveis. Aves, quadrúpedes e répteis. Aquilo que eu menti aqui, dominar. Ele vai se assemelhar a essas coisas. Então, Deus entrega esses homens à imundícia pela concupiscência do próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Aqui as pessoas acompanham esse texto para falar da questão do homossexualismo, mas isso é muito mais. Isso é o desvio de finalidade que o governo acaba tomando. Ao invés de ser uma estrutura multiplicadora da glória, acaba sendo uma estrutura de retenção do prazer e do poder. E o que o inimigo quer fazer? Uma aparência de limpeza, onde existe um princípio de imundícia. E quando você enxerga a maneira como as pessoas vivem e escolhem uma vida para dizer, nós não queremos ser imagem e semelhança, nós não queremos compor as partes como Deus compôs. E Deus compôs homem e mulher, e Deus compôs a parte com um propósito de multiplicação. Agora, olha só como a ideologia está desfazendo a semelhança à imagem do que era incorruptível para se tornar corruptível, para descer aos vários níveis de corrupção, colocando então aves, quadrúpedes e répteis, e depois promover imundícia, mudando uma verdade em mentira. O que é o pecado? O que é a mentira? A mentira é você não ter o mesmo alvo. Mudou o alvo. Agora o objetivo não é a glória, o objetivo é a si próprio. É a retenção. É o meu prazer, meu corpo, minhas regras. Uma série de mentiras, são sofismas.
São sofismas que existem, impedindo que a verdade de Deus ela possa ser realmente estabelecida. Agora, Deus, Ele criou esse jardim para mostrar que existe apenas um princípio governante, é a semente e o fruto. Por isso, se a imagem é uma composição de esterilidade, nunca vai poder trazer o princípio do homem. Então Deus colocou um homem para ser multiplicado nesse mesmo princípio. Esse princípio, semente e fruto, governa todos os ambientes. Esterilidade tem que ser combatida. Por isso, todo relacionamento que gera esterilidade, ele está fora do princípio do que Deus estabeleceu. Isso não é apenas uma questão sexual, isso é uma questão espiritual, de como a relação semente-palavra, fruto-testemunho, tem que ser preservada. Então, o primeiro 12 da Bíblia é isso: a terra produziu erva que dava semente segundo a sua espécie. A sua espécie é a imagem. Árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. O fruto é o resultado. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia, que é a marca da ressurreição. Deus quer na ressurreição que todo o governo seja estabelecido através da palavra que é gerada e através do resultado que ela vai obter. Esse princípio governa todas as coisas. Agora, imagina se o animal ou a ave dissesse: não, nós não queremos multiplicar, nós queremos apenas o nosso próprio prazer, o nosso próprio ego. Então toda a estrutura mental voltada para a esterilidade se instala numa sociedade que quer a retenção, que é perversa, que é orgulhosa, que é egocêntrica, e Deus quer devolver a você o governo. Como é que você reage a essa situação egocêntrica? Nomeando e se relacionando com a essência. Porque aí você vai manter um princípio da semente e fruto que vão trazer a você frutos válidos e verdadeiros. Por isso que Deus reuniu toda a criação, trouxe ao homem para o homem nomear. E assim como o homem nomeasse, assim seria esse relacionamento. Você precisa nomear a essência, se relacionar com a essência, governar através dessa essência. Dessa maneira, então, o homem percebeu que o que ele não tinha ao seu redor, alguém para multiplicar. Ele via tudo se multiplicando, mas ele não se multiplicava. Aonde está o fruto? O fruto vem de uma semente. E essa semente, ela se esconde na terra. Da onde veio o homem? Extraído dessa terra. E dentro dele, Deus escondeu uma estrutura. O osso dentro do homem que veio da terra é uma estrutura escondida por Deus para produzir multiplicação. Então Deus queria que o corpo servisse o corpo. Por isso que o osso, a costela é retirada, porque a costela é o seu corpo servindo o próprio corpo. Olha esse princípio. Quem vai servir o corpo? Aquilo que o corpo doa para voltar a si mesmo como estrutura multiplicadora. Deus não quer essa retenção. Ele vai justamente na gênese da retenção, quer dizer, tudo é meu. Eu sou a única parte. Ele diz, não, eu quero que você doe essa parte. Quando você faz uma doação, você recebe uma estrutura de multiplicação. E por isso o homem doou o osso para que a mulher fosse formada e ele tivesse uma estrutura multiplicada, porque sai de dentro do homem e todo homem vai sair de dentro da mulher, que é essa própria estrutura. Deus está desejando, então, que haja um corpo. E você servindo o corpo com o dom que Deus te deu. Você vai ser servido pelos outros para se manter completo. Adão olhava e disse assim, não existe o que me completa. Aonde estava o que lhe completava? Dentro dele. Num outro formato. O que ele precisaria fazer? Entregar isso a Deus. Queria devolver a ele.
Então, com esse processo, Deus está quebrando a retenção. Com esse processo, Deus está quebrando a esterilidade. Por isso, olha o poder de uma doação. Olha o poder daquilo que você entrega na mão de Deus. Olha como isso volta para você como estrutura multiplicadora. Olha como o seu dom, entregue a Deus, faça com que o todo devolva a você aquilo que faz parte da sua própria criação. Deus deseja ver você completo. Então ele diz assim, em Coríntios 12, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que se o membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Deus quer o testemunho dessa palavra. Por que há divisão? De novo, o mesmo princípio. Não quer ser governado, quer realmente ser o único. O único se torna estéril. O único que busca o igual se torna estéril. Dois iguais não multiplicam. Deus, ele quer na diversidade do que ele criou, que exista doação e possa existir a multiplicação. Isso é a verdadeira aliança. Deus colocou uma aliança. A aliança é mais do que aparência. As pessoas hoje querem chamar de casamento o que não é casamento. Querem chamar de amor o que não é amor. Isso é uma nomeação. Isso é a sua escolha. Nós respeitamos escolhas. Mas eu não posso chamar de casamento o que não é casamento. Eu não posso chamar de amor o que não é amor. Agora, isso não é uma questão de homoafetividade ou heteroafetividade. Isso é uma questão da nomeação do que Deus estabeleceu. Então, quando você entende a verdadeira aliança, ela é alguma coisa muito além de uma aparência. O mundo está sendo governado por aparências. O Senhor quer colocar em você a marca da aliança. E Ele disse, esta é a aliança que eu vou firmar. Eu vou colocar na sua mente e no seu coração, porque a mente, é o que nós lemos em Romanos 1, os homens mudaram a disposição mental. O coração é um sentimento e quer governar o homem. Mas agora, na sua mente e no seu coração, ou seja, desce da mente para o coração aquilo que Deus quer colocar como governo sobre a sua vida. E Ele vai estabelecer então a marca de uma nova aliança. Quando Ele diz nova, ficou antiquada a primeira. O que era a primeira? Era uma nomeação externa. Era aquilo que você tinha que obedecer, mas para obedecer não envolvia a realidade da mente, nem a verdade do coração. Então o homem pode obedecer ao mandamento só na aparência. Casamento civil, só na aparência. Relacionamento de trabalho, só na aparência. Uso do dinheiro, só na aparência. Família, empresa, igreja, tudo aparência. Deus está buscando uma essência. Deus está buscando uma aliança, aonde na mente está inscrito e no coração está vivido. Aonde essa relação de mente e coração existe, então a realidade vai acontecer. Agora, se você está no antiquado, você vai desaparecer. Se você está no novo, porque Ele colocou semente na sua mente e colocou a forma, a semelhança no seu coração. O seu coração está gerando, está com paixão, executando. Porque essa é a concordância principal do homem. Ele coloca algo na sua mente, ele criou e você vai executar. Se você na execução não tem coração, não tem paixão, então você não está cooperando para que aquela imagem, aquela composição de partes possa efetivamente acontecer. E Deus deseja que seja essa uma situação além da aparência. Por isso, esse governo tem uma marca importante. Porque a queda do homem, ela não foi, então isso aqui é da aparência, né? A queda do homem, ela não foi uma questão de desobediência. A desobediência foi a consequência. Ela começou quando o inimigo convenceu que fora da aliança
você teria mais. Tudo está marcado por uma aliança. Não é a desobediência, é começar a ouvir. Se você começa a ouvir a serpente, você vai ser convencido pela teologia. Você vai ser convencido pelos argumentos de que aquilo que você tem não é aquilo que Deus tem. Que Deus tem, está roubando de você a tua satisfação. Esse é o princípio de todos os desvios que existem, sexuais, financeiros e das motivações. É o coração que se corrompe, buscando algo além daquilo que é a porção que Deus desejou. E a porção que Deus desejou é muito diferente na estrutura daquilo que você está realmente entendendo. Por isso que a Bíblia é um livro poligâmico, por isso que a Bíblia tem histórias que não cabem na nossa sociedade, porque o princípio que Deus governou é muito diferente do que a sociedade valida como resultado. E a sociedade valida como resultado o querer mais, não o querer a sua porção que é completa. Por que eu não vou querer algo completo, mas quero querer algo diferente quando o que eu tenho é mais? O que o homem ganhou obedecendo a serpente? Nada, ele só perdeu. E assim está constantemente acontecendo. O homem está perdendo, porque está ouvindo o inimigo dizendo: venha para a tua liberdade. E a tua liberdade não é liberdade alguma. A tua liberdade é escravidão. Ah, liberdade, está o cara bebendo lá o uísque dele. Ele é escravo daquele vício. Liberdade, ter lá com muitas mulheres, muitos lugares, muitos prazeres. Ele é escravo daquele prazer. Você não tem a realidade. E onde está a realidade? Em ser cheio do Espírito. Onde está a realidade? Em ter uma aliança verdadeira no propósito daquilo que Deus estabeleceu. É muito complexo você estabelecer uma aliança, porque a serpente, ela colocou: você não vai morrer. Olha, você vai saber o bem e o mal. Ela quis tornar justamente o homem reduzido. O prazer do homem hoje é reduzido, perto do prazer que Deus escolheu o homem ter. O homem hoje está limitado, muito distante daquilo que Deus desejou que o homem vivesse. Mas você vai governar. 3 coisas para você governar. Nós vamos orar por essas 3 coisas na nossa oração da vitória. Você vai governar, porque você vai enxergar o que Deus fez. Como é que eu enxerguei o que Deus fez? Eu nomeei todas as coisas que Ele fez e entendi que faltava ainda alguma coisa. Ué, mas Deus não criou tudo? Criou. O que faltava? Faltava Deus criar alguma coisa? Não, faltava o homem doar aquilo que ele tinha, para que ele fosse completo. Então você vai enxergar o que Deus fez e você vai doar o que Deus precisa. Olha que governo maravilhoso. Eu enxergo tudo porque eu nomeei, mas falta o quê? Falta a sua doação. Adão doou a costela, e o último Adão na cruz, na sua costela foi perfurada, o sangue e a água saíram. Ele doou o seu sangue, ele doou a sua água. A água para lavar e nos fazermos em comunhão, o sangue para nos resgatar daquilo que era o dono da vida, porque sem o sangue não poderia haver o resgate. O sangue é um segredo poderosíssimo. O que o Senhor deseja com o sangue? Com a vida que se doa. Ele doou até a última gota. Ele lavou a sua vida. Ele comprou a mim e a você. Entenda o processo dessa Eva gerada na cruz, porque isso é a doação. Você enxergou o que Ele criou, você doou o que Ele pediu, então você vai, em terceiro lugar, estabelecer a multiplicação como Ele quer. Agora, Gênesis 1:26 vai falar assim: crescei e multiplicai-vos. Depois o homem no Éden está sozinho. Ué, mas ele nunca cresceu e multiplicou então? Então, a queda do homem, a desobediência dele foi desobedecer Gênesis 1:26. Porque o homem nunca se multiplicou. Aí depois ele sai do Éden e tem um montão de gente. Ué,
Esse pessoal apareceu da onde? Então, obviamente que é diferente. Você está olhando as coisas assim, né? O Adão no Éden está olhando o plano maior de Deus. Deus está contando que Ele sempre desejou a multiplicação. E que sempre existiu multiplicação. Por isso que você vai ver em Gênesis 6, aquelas populações ali misturadas, e que todo esse processo, ele culminou num dilúvio. E ele está dizendo que quando o Filho do Homem voltar, a coisa vai acontecer. Vou falar amanhã sobre o governo em Noé. E você vai entender o que era do céu, que veio para o Éden, o que era do Éden, que se manifestou no dilúvio. E como o governo de Deus em cada ambiente tem que ser estabelecido. Mas eu quero orar por você, pela tua visão do que Deus criou, pela sua doação daquilo que Ele pede e pelo desfrute do modelo que Ele tem. Um modelo maravilhoso, essa afinal, osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Deixará o homem o seu pai e sua mãe. Mas que pai e mãe tem nessa história? Que pai e mãe é esse? Unir-se para ser o quê? Uma só carne. O que significa isso? Deus tem um governo para a tua vida. Deus tem um governo daquilo que Ele criou. O governo é Cristo e a igreja. Ele tem um casamento para você. É a palavra que vai casar com esse fruto. É o fruto que vai ser consagrado a Ele. É o desejo que aquilo que Ele tem seja realmente consagrado numa dimensão cada vez mais definida pelo seu reino e pelo seu poder. Vamos orar. Senhor, obrigado porque o governo que o Senhor estabeleceu entre as coisas vivas para cultivarmos e as coisas eternas para guardarmos. Eu quero que os meus irmãos que recebam essa palavra possam entender no seu espírito tudo que o Senhor quer que eles guardem e não sejam roubados. Guardar a imagem e semelhança, guardar como o Senhor nos fez para nos multiplicar, guardar todo o poder que vence a esterilidade, e não só guardar, como também cultivar a vida de aliança que o Senhor nos deu. Temos uma aliança com o teu altar, temos uma aliança uns com os outros, temos uma aliança de Cristo e a igreja. Nos faz governar em todo o tempo, nos faz entender em todo o tempo o que o Senhor quer mesmo desenvolver na criação e na multiplicação, que possa crescer o nosso entendimento, para que possa existir multiplicação, que possa crescer a disposição de receber de Ti uma palavra, para que possa existir a multiplicação. Defina em nossa vida a marca dessa condição poderosa de governo, de multiplicação, de cultivo e daquilo que vamos guardar. Guarda os meus irmãos nesse princípio e os estabeleça na santidade desta aliança. Santifica esta aliança para Ti, para que nenhuma contaminação, nenhuma imundície e nada daquilo que frustre o Teu resultado seja presente, mas o Senhor nos guarde nessa dimensão de vitória. Eu abençoo e ligo sobre cada vida a marca desta unção. Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Há muita coisa importante para você entender e desenvolver, e que o Senhor coloque no seu espírito essa alegria,